Olá! A partir dessa aula, nós vamos começar a falar sobre as funções administrativas de uma forma mais detalhada. Vamos falar sobre o planejamento nessa aula, depois vamos falar sobre a organização, a direção e o controle. Vamos entender como essas funções administrativas acontecem dentro da organização, como que os gestores lidam com cada uma delas e como elas contribuem para que a organização alcance o resultado esperado. Então, vamos falar sobre o planejamento agora. Aqui nós temos duas definições, uma do Francisco Lacombe e outra do Agostinho Paludo. E o Lacombe vai dizer que planejamento pode ser visto como a determinação da direção, então essa palavra aqui é muito importante, direção, a ser seguida para se alcançar um resultado desejado, ou como a determinação consciente de cursos de ação, isto é, dos rumos. Então o planejamento, ele vai indicar o caminho, é no planejamento que o caminho é desenhado, aquele caminho que precisa ser trilhado pela organização para chegar então naquele objetivo, naquele resultado que ela deseja como uma organização dentro do nicho de mercado onde que ela atua. E Lacombe continua dizendo que planejar é, portanto, decidir antecipadamente o que fazer, de que maneira fazer, quando fazer e quem deve fazer. Então, planejar é tomar decisões e identificar o que precisa ser feito, a forma, quando fazer e quem deve fazer. Paludo já vai dizer que o planejamento corresponde à primeira e a mais importante das 4 funções administrativas, que nós falamos aqui no começo, que nós vamos ter o planejamento, a organização, a direção e o controle, é o famoso PODC. Então, o planejamento consiste num processo racional para determinar antecipadamente os objetivos e os meios para alcançar, então, os objetivos, através de projetos, ações, métodos, técnicas e outros. Então, o planejamento, ele é uma ponte que vai ligar a situação atual daquela organização até a situação desejada pelo gestor. Então, o planejamento é todo esse caminho que precisa ser trilhado para se chegar numa situação nova. O planejamento, ele acaba gerando dentro da organização mudanças, Então a gente vai ver isso mais detalhado quando nós falarmos do planejamento estratégico, que vai aí gerar mudanças dentro da organização, vai fazer a interação, entre a organização, o seu ambiente interno e também levar em consideração o ambiente externo a essa organização. Então o planejamento é todo esse caminho trilhado entre a situação atual em que a organização se encontra e a situação desejada. Então nessas duas definições a gente pode ver que existe aí algo que é comum, que é esse decidir antecipadamente, Então, quando nós fazemos um planejamento, nós estamos decidindo o que nós vamos fazer. E nós planejamos o tempo inteiro, no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Então, quando a gente, um exemplo clássico, quando nós decidimos tirar férias, nós vamos planejar as nossas férias. Para onde que nós vamos, quanto tempo nós vamos passar nesse lugar, qual vai ser o meio de transporte que nós vamos utilizar para ir para esse lugar onde nós vamos tirar férias, quanto de dinheiro que nós vamos precisar. Então são várias coisas que a gente pensa, que a gente planeja, para a gente poder chegar, alcançar esse nosso resultado, que é tirar as férias.
E mesmo que seja um lugar já conhecido por nós, que nós já estamos acostumados a ir, nós precisamos de um mínimo de planejamento, né? Porque nós podemos costumar ir para esse lugar, por exemplo, usando o avião como meio de transporte. Mas por algum motivo dessa vez a gente quer ir de carro, então já é um outro tipo de planejamento, os gastos serão diferentes, né? Então são coisas que a gente vai planejando para poder tirar essas férias. Outra coisa também que é muito do nosso cotidiano, quando a gente resolve ir ao supermercado fazer compras, né? Quando a gente vai fazer a lista dos itens que a gente precisa comprar, a gente está planejando aquela ida ao supermercado, né? Porque quando a gente ou viaja sem nenhum tipo de planejamento, ou a gente vai ao supermercado sem saber exatamente o que a gente quer comprar, o que a gente quer fazer, existe um risco muito grande de a gente cometer uma bobagem, né? De acontecer alguma coisa que a gente não estava prevendo, né? Porque os imprevistos acontecem. Vivemos num mundo de incertezas, mas a gente precisa estar minimamente preparado para poder agir, para poder realizar as coisas que a gente tem vontade de fazer. E trazendo isso para o mundo das organizações, as organizações também precisam se planejar. As organizações vivem em ambientes dinâmicos, né, interagindo o tempo inteiro com o ambiente externo a ela. Então também precisa ter um planejamento. Então esse planejamento é essa preparação para um futuro, né? Não vai conseguir eliminar os riscos, eliminar as incertezas, isso não é possível, mas a organização, quando ela faz um planejamento, ela fica melhor preparada para lidar com situações de imprevistos, com situações que ela muitas das vezes não consegue nem prever, mas ela consegue ter ali uma estabilidade para poder lidar então com a situação. Continuando aqui, nós temos esse desenho aqui do processo administrativo, onde a gente vai encontrar aqui as funções administrativas, né? Hoje nós estamos falando do planejamento, vamos ter aulas específicas sobre a organização, sobre a direção e também sobre o controle. E aí nós vemos aqui que as funções administrativas, elas são exercidas pelo administrador, então essas funções administrativas são exercidas pelo administrador ou pelo gestor da organização, e essas funções elas compõem um processo. Esse processo ele é cíclico, ele é contínuo, dinâmico e interativo. Por questões didáticas, a gente estuda essas funções administrativas separadamente, mas elas acontecem a todo instante dentro da organização e em todos os níveis, né? Então, o planejamento, ele não é uma função estática, ele é um processo dentro da organização. Ao organizar também é uma função administrativa que ocorre a todo momento. Então, para fins didáticos e facilitar o entendimento, a gente estuda separadamente, mas a gente precisa entender que fazem parte de um processo administrativo que ocorre em todos os níveis da organização, né? Cada um de acordo com as necessidades ali de cada nível e interagem entre si, né? E a todo momento elas vão interagindo e vão acontecendo dentro da organização. Então, no planejamento, o administrador ali, de uma forma racional, ele vai determinar os objetivos a serem alcançados pela organização, os meios que a organização vai utilizar. Na organização, nós vamos ter a fase da alocação dos recursos, e aqui nós não falamos só de recursos financeiros, né? Tem os recursos financeiros, os recursos humanos, que são muito importantes também, os recursos materiais. Então, todos os recursos
disponíveis naquela organização, para que ela consiga colocar o planejamento para rodar, né, assim dizendo, todos esses recursos são alocados no momento que a função administrativa organizar é exercida pelo gestor. Então, após ali a organização, né, a gente vai ter a função administrativa da direção, que é onde o gestor efetivamente vai conduzir os colaboradores, né, os funcionários da organização, para que eles façam de forma correta. Então, vai conduzir as pessoas, né? Então, vamos botar aqui os recursos humanos da empresa, para que eles façam de forma correta e na hora certa tudo aquilo que foi definido no planejamento. E aqui nós vamos ter também a função administrativa do controle, que é a fase, então, onde é verificado, né, a verificação dos resultados. E aqui no controle é que é identificado o que precisa ser corrigido, a correção, ou, né, também mantido. Então, aqui no controle é um momento em que se vê, né, que se o planejamento feito lá no início deu certo, né? Se tudo aquilo que foi planejado, se os recursos alocados foram suficientes, se as pessoas foram conduzidas e dirigidas ali dentro da organização da melhor forma para que o resultado esperado fosse alcançado. Então, na fase do controle é feita essa verificação. E dependendo do que for verificado ali no controle, o planejamento ele sofre alteração. Só que isso, né, a gente tem que pensar que ele é cíclico e que é interativo. Né? Então, no momento em que o planejamento ali, né, ele está sendo executado, ele está acontecendo, as atividades estão sendo realizadas na organização, o controle está acontecendo sim. Né? Então, não se espera chegar ao resultado esperado para se fazer o controle, não. Tá? Isso acontece também, mas ao longo de todo o processo administrativo, essas funções elas acontecem e o controle acontece também. Né? Exatamente para que no momento ali que está seguindo aquele caminho determinado no planejamento, o gestor para e fala, não, aqui a gente precisa fazer um ajuste, isso aqui não está funcionando. Por isso o planejamento ele é flexível, ele não é rígido, né? Ele pode ser modificado ao longo da sua execução. E é assim que ele consegue lidar com as incertezas que acontecem no meio ambiente externo à organização e também no seu ambiente interno. Porque se ele fosse fixo e rígido, ele não promoveria mudanças dentro da organização. A organização ela ficaria engessada e o gestor praticamente de mãos atadas, porque ele não ia ter a liberdade e a flexibilidade de fazer as modificações que ele necessita naquele momento para poder fazer com que os objetivos sejam alcançados. Continuando, aqui nós vamos ter esse quadro que ele foi extraído do livro do Introdução à Administração do Maximiano, né? E esse autor ele diz que em relação ao planejamento, o administrador, né, o gestor, ele pode ter duas atitudes, né? Uma atitude proativa e uma atitude reativa. Quando o gestor ele tem uma atitude proativa, forças que impulsionam, né, e desejam a mudança começam a aparecer dentro da organização. Né? A atitude proativa desse gestor traz para dentro da organização esse espírito de renovação que vai auxiliar nessa mudança.
né? A atitude proativa também é essa capacidade de adaptação a novas situações e a antecipação de novas situações. Então, a atitude proativa, ela ocorre quando os gestores processam de uma forma positiva o feedback que vai vir, né, do ambiente externo e interno da organização. Então, a atitude proativa é quando esse feedback ele vem e gera ali uma reação positiva na organização. Então, quanto mais rápida é a atitude, né, mais rápida a organização se antecipa a essas mudanças, a essas novas situações, né, que precisam então ocorrer para que então aconteçam as transições necessárias. Por outro lado, quando o gestor ele tem uma atitude reativa, é porque ele está processando, né, o feedback de uma forma negativa. E aí, quando acontece essa reação aí negativa do gestor, a tendência dele é preservar a estabilidade, é manter o status quo, né? É manter a situação vigente ali naquela organização, porque ele se apega às tradições, desperta ali naquele ambiente um espírito conservador e acaba gerando então uma incapacidade de se adaptar às novas situações. Então a atitude reativa, ela vai preservar essa estabilidade, oferecendo então o que? Uma resistência às mudanças. A toda e qualquer mudança que esse feedback tenha causado aí negativamente para o gestor e que levou o gestor a ter essa atitude reativa. O ideal é o quê? É você encontrar uma atitude, um equilíbrio entre a atitude reativa e a atitude proativa. Então, o objetivo é sempre o equilíbrio. Então, o gestor ele precisa ter ali aquela capacidade de entender que uma atitude proativa é importante para que haja mudança e crescimento na organização, mas também ele precisa entender que uma atitude reativa também tem o seu valor, principalmente para impedir, né, aquelas mudanças que acontecem por impulso, né, que são aquelas mudanças abruptas, sem muito entendimento do que está acontecendo. É quando a organização ela vai seguindo a onda, né? Ela segue ali aquela maré, ela vai reagindo de qualquer forma às coisas que vêm acontecendo, às situações externas, às situações internas. O gestor não para e pensa, né? Será que isso é bom para a organização que está acontecendo? Se eu promover determinadas mudanças, isso vai trazer alguma consequência positiva para a organização? Né? Então, ele fica ali reagindo apenas às coisas que acontecem. Ele não tem uma atitude proativa de abraçar aquela situação, analisar friamente, racionalmente o que aquela situação pode trazer para a organização e então promover as mudanças necessárias ou simplesmente chegar à conclusão de que não é necessário mudar absolutamente nada, né? Então, essas atitudes reativas, elas são boas também para a organização quando o gestor consegue parar e analisar o que está acontecendo realmente e não ficar só apagando incêndio, né? Enxugando gelo, né? Fazendo coisas ali que não vão trazer nenhuma consequência positiva para a organização e para o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Aqui nós temos uma diferença muito importante
para quando a gente for fazer as questões de prova, que é entender que o planejamento ele é diferente do plano. Nós vimos que planejar é uma função administrativa e que o planejamento ele é um processo. Ele é um processo que acontece na organização, onde ela vai definir os rumos, onde ela vai definir o caminho que ela precisa trilhar para chegar naquele objetivo que ela quer alcançar. E o plano, ele é o produto final desse planejamento. É o produto final do planejamento. Então é muito importante a gente ter esse conceito de plano, né? Entender que ele é o resultado do planejamento. Ele acontece, ele é um evento, né, intermediário entre a elaboração, então a gente aqui no planejamento, a gente vai ter a elaboração dele e a gente vai ter a efetiva implementação desse planejamento. Esse planejamento ele precisa sair do papel. E esse evento intermediário, né, entre esses dois momentos aqui da elaboração e da implementação é o plano. Porque o plano, ele é o detalhamento, né, ele é a parte prática do planejamento. O planejamento é algo mais teórico, né? O planejamento, ele fica mais no campo das ideias. Para o gestor colocar esse planejamento em prática, ele vai construir planos, ele vai determinar planos na área financeira, planos na área de recursos humanos, planos na área de marketing, na área de vendas, né? E aí a gente já vai cair, quando nós formos falar dos tipos de planejamento, a gente vai já cair no planejamento tático, que é o planejamento feito pelas áreas funcionais da empresa, né? Então, a gente vai ver nos slides mais à frente que a gente tem o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional, tá? Então, aqui nós temos esses tipos de planos, que são os relacionados com os métodos, que aqui nós estamos falando dos procedimentos, que são as rotinas. Então, quando a gente já fala em rotina, a gente já pensa mais na parte operacional. O dinheiro, né, os planos relacionados com o dinheiro, que vão tratar ali do orçamento financeiro ali daquela organização, né, o quanto ela tem de recurso financeiro para gastar com o que foi determinado no planejamento. O plano relacionado com o tempo, que são os programas ou programações, também pode aparecer com essa denominação, então programações, e os planos relacionados com os comportamentos, que são as normas, os regulamentos que precisam ali ser seguidos na organização para conseguir realizar o quê? Uniformizar a ação. Então, normas e regulamentos vão existir para que as ações que precisam ser realizadas dentro da organização sejam uniformizadas, sejam padronizadas, né? Isso não quer dizer que as ações são rígidas, né? Que elas não podem ser modificadas, mas elas precisam ter um mínimo de regramento para que os funcionários saibam o que precisam fazer, né? Senão cada um fica fazendo de uma forma, aí isso prejudica o controle, isso prejudica a direção, né? Porque o gestor ali, ele não vai conseguir conduzir aquela equipe, porque cada um está fazendo de um jeito, cada um está fazendo um controle e as coisas vão acabar desandando. Então, o mínimo de norma, de regulamento precisa existir, então, né, o mínimo desses planos para que então as ações sejam o mais uniformizadas possíveis e sigam aí o seu curso e consigam fazer com que as atividades, as tarefas sejam concretizadas da forma que precisam ser feitas ali por aqueles funcionários que trabalham
naquela determinada área. Tá? Então, esses são os 4 tipos de planos que nós vamos ter, lembrando sempre que plano é o produto final do planejamento. Aqui a pirâmide, né, muito conhecida de todos que nós falamos, onde vai trazer os tipos de planejamento. No slide anterior nós falamos dos tipos de planos, né? Plano, resultado final do planejamento. E aqui nós vamos ter os tipos de planejamento. Conhecido por todo mundo já, né? Para quem já tem aí um certo tempo aí estudando administração geral e pública para concursos, ou quem já é formado mesmo na área, né? E a gente vê que os tipos de planejamento são relacionados aos níveis hierárquicos da organização. Então, os níveis hierárquicos aqui, cada nível hierárquico vai ter o seu tipo de planejamento. Então, o planejamento estratégico feito no nível estratégico, o planejamento tático feito no nível tático e o planejamento operacional no nível operacional. No planejamento estratégico, né, aqui a organização ela é considerada na sua totalidade, então a organização é vista no planejamento estratégico, tratada no planejamento estratégico como um todo, então a organização como um todo. E o planejamento estratégico ele é definido então para o longo prazo, quando a gente pensa, né, na questão do tempo, né? Qual é o horizonte de tempo do planejamento estratégico? É o longo prazo. No planejamento tático, nós vamos ver que ele é um desdobramento do planejamento estratégico, né? Então, ele é também definido para cada setor, então, cada setor da organização vai ter o seu planejamento tático. Então, por isso que também fala, né, de planejamento funcional, né, porque está lá relacionado às áreas funcionais da organização. Então, o setor de RH vai ter um planejamento, o setor de marketing vai ter outro planejamento, o setor de finanças também e o setor de produção. Então, aqui são, né, as áreas básicas, digamos assim, né, tradicionais aí de toda organização. Existem organizações que têm outras áreas funcionais, mas essas 4 são as mais conhecidas, né? São as mais tradicionais, digamos assim. E o planejamento tático ele vai trabalhar num horizonte de médio prazo. Por fim, aqui na base da pirâmide, a gente vai ter o planejamento operacional, que vai ser o quê? Um desdobramento do planejamento tático. Então, enquanto o planejamento tático é um desdobramento do planejamento estratégico, o planejamento operacional é um desdobramento do planejamento tático. Esse planejamento operacional, ele vai ser bem detalhado, ele é bem detalhado porque ele vai detalhar as atividades e as tarefas que vão tornar concretos tanto o planejamento tático quanto o planejamento estratégico. E como o planejamento operacional lida com o dia a dia, com a rotina, ele é considerado de curto prazo, porque ele é de efeito, digamos assim, imediato. A ação do planejamento operacional, ela é imediata, né? Então, todos esses 3 tipos de planejamento, eles concorrem para o alcance dos objetivos da organização. Lá no topo dessa pirâmide nós vamos ter o planejamento estratégico, que é definido ali pela alta direção da organização, né? Então
presidência, né, todo aquele núcleo estratégico da organização fica ali, a gente costuma chamar das cabeças pensantes, né, da organização. Eles ficam ali tendo aquela visão macro da organização, né, vislumbrando, né, o que aquela organização ela pretende alcançar no futuro, o que ela deseja se tornar. Né? Então, a partir desse planejamento estratégico, desce ao nível do planejamento tático, que é onde vai ser definido ali quais são as funções, qual vai ser o papel de cada área, né? Então, o que foi definido no planejamento estratégico precisa ser agora colocado nas suas caixinhas. Então, na área de marketing, na área de finanças, de RH, de produção, o que precisa ser feito em cada uma dessas áreas para que aquilo que foi vislumbrado no planejamento estratégico seja realizado. E quem é que vai colocar esse planejamento tático, né? Quem é que vai fazer rodar aí cada uma dessas áreas? Quem trabalha lá na parte operacional, no chamado chão de fábrica, né? Que nem é uma expressão mais tão utilizada assim, né? São as pessoas que realmente colocam a mão na massa, né? Que fazem a organização acontecer e a organização funcionar. São aquelas pessoas, aqueles colaboradores que fazem as atividades de rotina do dia a dia. Então, por isso o planejamento operacional ele é ainda mais detalhado, né? Enquanto o planejamento estratégico ele é genérico, o planejamento tático já começa a entrar num detalhamento, né, daquele planejamento, mas o planejamento operacional é um momento ali em que há muito detalhe, né? Há todo um desdobramento em atividades e em tarefas para que os colaboradores ali, nas suas atividades e tarefas do dia a dia, possam trabalhar. Aqui nós temos uma questão, né, de 2014 da IBFC que vai dizer o seguinte, né, sobre o planejamento. Leia abaixo as definições de planejamento estratégico, operacional e tático. Então ele vai trazer aí os conceitos de cada um desses planejamentos. Analise e atribua valores de verdadeiro e falso e assinale aquela alternativa que vai trazer então a sequência correta. Na primeira afirmativa, ele diz que planejamento estratégico é o planejamento global, ok, né? Ver a organização como um todo, projetado a longo prazo, ok, e que envolve a organização como um todo. A gente até já se antecipou. Então, essa afirmativa aqui, ela traz o conceito de planejamento estratégico, ela está correta. Na segunda afirmativa, nós temos que o planejamento operacional é o planejamento específico que abrange cada operação ou atividade, é projetado no longo prazo e envolve uma tarefa ou atividade. A afirmativa aqui, ela está errada quando fala que o planejamento operacional é de longo prazo. O planejamento operacional, ele é de curto prazo e ele é de operação imediata, né? Por isso até mesmo que é operacional, ele é de aplicação imediata. É a prática, né? Aquilo que é feito no dia a dia. Então essa afirmativa aqui, ela é falsa. Na terceira afirmativa, diz que o planejamento tático é o planejamento que abrange cada departamento, né? Então aqui a gente lembra das áreas funcionais da organização. Projetado a médio prazo, ok, abrangendo recursos específicos e departamentais. E aqui a gente vê, né, que a afirmativa ela está verdadeira. Né? E aqui médio prazo, exercício, ele bota aqui exercício atual, né, como se fosse o ano vigente, né? Porque uma coisa muito interessante, a gente vê, né, nos livros
definições do que seria o longo prazo, o médio prazo e o curto prazo também. Geralmente diz que longo prazo é de 5, 10, 15 anos para mais. O planejamento tático trabalha com o horizonte de 1 ano, né? E o planejamento operacional é o imediato, né? O curto prazo, é o que precisa ser realizado imediatamente. Só que isso é apenas um parâmetro, né? Porque cada organização vai definir o que é longo, médio e curto prazo para ela. E lembrando que o médio e o curto prazo, eles vão ser definidos de acordo com o longo prazo, né? Então, 10 anos, longo prazo para uma organização, mas o que ela pode definir como sendo médio e como sendo curto prazo? E outro ponto muito interessante, cada vez mais o longo prazo tem se mostrado menor, cada vez menor esse prazo, né? Então, assim, 5 anos já é considerado até muito para determinadas organizações que têm uma gestão, né, que tem uma atividade muito dinâmica, né? Empresas de tecnologia precisam a todo instante mudar, né, acompanhar as mudanças. Então, horizontes, tem empresas que já consideram o longo prazo como sendo 3 anos, como sendo 2 anos, né? Então, tudo vai depender. É apenas um parâmetro que a gente tem, essas definições, né? Esses prazos determinados, de prazo imediato, ou 6 meses, 1 ano, ou até 5 anos, quando se trata do longo prazo. Tá? Então, sempre ter isso em mente, que o médio prazo e o longo prazo são definidos pelo gestor a partir do que ele estabelece como sendo o longo prazo. Então, aqui nessa questão, a gente vai ver que a resposta correta é a letra A. As restantes aí não apresentam a sequência correta. Uma questão agora de certo e errado do SEBRASP, que diz que acerca da formulação e implementação de políticas públicas e do planejamento na administração pública, pede então para a gente julgar o item. E diz que na administração pública, planejar consiste em definir objetivos e estabelecer os meios adequados para alcançá-los. A questão ela está certa e a gente chama apenas a atenção de que esse conceito, né, de planejamento que foi trazido aqui na questão não cabe apenas à administração pública, também cabe à administração privada, né? Então, a questão estaria errada se falasse que apenas na administração pública o planejamento é feito desse jeito, né? Só que a afirmativa não fala que é só apenas, né, na administração pública. Diz que na administração pública, planejar então consiste em definir objetivos e estabelecer os meios adequados para alcançá-los. Mas só lembrando de que também na administração privada, planejar também é exatamente a mesma coisa. Definir objetivos e estabelecer os meios adequados então para alcançá-los. Então a questão ela está correta. E aqui nós terminamos essa introdução ao processo do planejamento. Ao longo das próximas aulas, nós vamos falar mais sobre o planejamento, vamos detalhar mais sobre o planejamento estratégico, sobre o planejamento tático, o planejamento operacional também, as ferramentas que ajudam o gestor na hora de elaborar esses planejamentos, né, como que essas ferramentas ajudam e trazem aí elementos para o gestor trabalhar a função administrativa do planejamento na organização. Então, façam as questões da nossa base de questões, recorram à parte teórica e até a próxima aula.